capítulo 5. Quem trouxe a sua Bíblia, levante para o alto aí, deixa eu ver como é que nós estamos. Como é que está o exército de Deus assim? Faz assim, deixa eu ver. Vê se tem alguém aí do seu lado que não trouxe a Bíblia e diz, irmão, o que você está fazendo aqui? A que vieste? Aí você vai, como você é educado, gente boa, dá uma carona para esse que está sem Bíblia aí, para ele ler junto com você. Para ele não ficar alienado daqui. Porque nós vamos falar muito, citar muito texto da Bíblia hoje aqui. Nós vamos falar muito de Bíblia, vamos ler juntos. Então você precisa acompanhar. Capítulo 5 de 2 Reis, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diga grande homem, diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Diga assim, grande homem, muito respeito, e através dele, Deus deu livramento para muita gente. E era este homem valoroso, diga valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá, queira que Deus, que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, diga, falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vitilo. Está vendo português de Portugal aí? 10 talentos de prata, 350 quilos de prata. Se a gente estivesse lendo aqui, estava mais fácil. Seis mil ciclos de ouro, 72 quilos de ouro. Diga, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. E 10 mudas de vestidos, e 10 mudas de roupas finas, não é roupa de pobre não, roupa granfina, coisa boa, Hugo Boss, Michael Kors, Tommy Hilfiger, coisa boa, Christian Dior, Yves Saint Laurent, coisa boa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os restaures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou seus vestidos, diga, rasgou os vestidos, e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, diga, Eliseu, homem de Deus. Diga assim, Eliseu, homem de Deus. Diga assim, Naamã tinha muita coisa importante, tinha muitas qualidades, mas era leproso. Eliseu tinha só uma: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus,
Sucedeu, pois, que ouvindo, versículo 8, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgou os vestidos? Deixa ele vir para mim, e saberá que há profeta em Israel. Diga assim: ainda tem profeta em Israel. Diga assim: nunca vai faltar profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado, limpo. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar onde eu estou leproso, e vai restaurar a minha lepra. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Eles sempre acham isso. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Foi para onde? Foi embora para casa. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura você não faria? Quanto mais, dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu. Diga: desceu. E mergulhou no Jordão 7 vezes. Diga: 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a carne tornou como a carne de um menino, de uma criança, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Diga: não há Deus senão em Israel. Vamos mais uma vez. Não, diga bem alto, vamos lá. Agora, pois, eu peço que tomes uma bênção do teu servo. Diga: uma bênção do teu servo. O cara é ousado, hein? O cara é ousado. Naamã tinha acabado de ser curado de lepra, já pensou que já tinha poder de dar bênção para o profeta. Cara ousado. Porém ele diz: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Diga assim: ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo desse a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Atenção, já estou começando a falar, tá? Quando o homem de Deus recusou, ele disse: espera aí, o negócio aqui é diferente. Pecador aqui sou eu. Guarda isso aí. Nisso perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele encosta-se na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim se encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele diz: vá em paz. E foi-se a uma pequena distância. Atenção. Daqui para frente é que a coisa vai pegar. Versículo 20 em diante. É disso que eu quero falar hoje. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor,
que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim um dos mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de ouro, 35 quilos de prata e 2 mudas de vestidos finos, vestimenta fina. E disse Naamã: ser servido de 2 talentos. Pediu 35, levou 70. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, e com 2 mudas de vestidos, e pô-las sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Versículo 24. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e as depositou na casa. Na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse: Eliseu, de onde é que você vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem num lugar e nem no outro. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e tomares vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O Naamã voltou limpo. E a lepra que estava no Naamã pegou no Geazi. Pode se sentar, irmãos. Olha aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Este evento, trabalho dos Gideões missionários, ele não é apenas um ajuntamento de pessoas. Não. É muito mais sério e muito mais profundo que isso. Isso não é apenas mais um congresso, como esses congressos que nós realizamos em nossas igrejas, anuais. Seja de mocidade, seja de adolescente, seja de irmã, ou seja até missionário. Não. Esse evento é muito mais do que um congresso. 32 anos está completando. Esse é um evento de ação missionária. A gente deve vir para um evento como esse, não na perspectiva de receber nada, mas de dar. As emissoras de televisão, elas têm lá os seus eventos, onde ela reúne eventos sociais, que reúne os seus artistas, as principais estrelas, e que ficam lá às vezes 1 dia, 2 dias, pedindo doações para as pessoas. E depois enviam aquilo, ou para abrir um hospital, ou para socorrer alguém, ou então para atuar na área da criança e do adolescente, no sustento de orfanatos, e por aí vai. Cursos profissionalizantes.
Os Gideões não têm o poder que uma Rede Globo de televisão tem. Não tem televisão. Como o SBT tem, como o Silvio Santos tem lá e faz, e parabéns, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a eles não, parabéns. Se é para ajudar, se é para despertar o senso humanitário das pessoas, ótimo. Os Gideões têm esse congresso aqui. É isso aqui. Traz as pessoas, reúne, dá oportunidade para cada um dar a sua participação, mas principalmente tem um foco de recolher as ofertas, as doações, para que possa manter essas dezenas e centenas de missionários. Alguns estão representados aqui, e outros não puderam vir, porque estão no campo missionário. Eu entendo o Congresso dos Gideões como sendo isto. A concepção é esta. Então, a minha presença aqui é muito mais no sentido de estender mão de apoio, de amizade, de dizer que nós estamos juntos. O Ministério de Madureira respeita pastor Cisino, a igreja, a Assembleia de Deus, tem respeito e carinho e apoia esse trabalho. Eu não tenho culpa do que aconteceu aí para trás. Eu não tenho culpa se eu nasci de 63 para cá e virei obreiro de década de 80 para cá. Eu tenho que ir daqui para lá, né? Então fica aqui a minha palavra de respeito, de consideração, de carinho. E quando eu venho aqui, eu venho nessa perspectiva, não de receber nada, mas de estender as mãos, e dizer que nós estamos juntos. Agora, pastor Cisino abriu esse congresso, eu não estava aqui, mas eu assisti. E ele, nas suas ponderações, ele falou sobre algo que está o preocupando muito, que é com a qualidade de obreiros que estão sendo forjados nos seios das igrejas, dos ministérios, das convenções e das denominações. E de maneira muito cordial, muito amiga, coisa de pai, ele citou aqui alguns exemplos. Eu sou pastor, sou pastor há 36 anos eu sou obreiro da Assembleia de Deus. Tenho 50 anos de vida, 24 anos casados com a mesma mulher. Hoje é currículo isso. Vivo bem com a minha esposa, maravilhosamente bem. Sou um homem feliz, realizado. Pastorei uma igreja que Deus colocou sobre os meus cuidados, que se assentou naquele púlpito. A cadeira onde eu assento foi aonde se assentou pastor Paulo Leivas Macalão. Todas as vezes que eu me assento ali, eu me assento com muito temor e muito tremor. Estou há 20 anos presidindo uma convenção, a convenção do Ministério de Madureira no estado do Rio de Janeiro. São mais de 5.000 ministros. O estado do Rio de Janeiro tem 92 campos de trabalhos. Alguns desses campos, Madureira é um deles, Cabo Frio é um deles, São Gonçalo é um. Alguns desses campos têm 100, 150, 200 igrejas filiadas. Eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus. Há 36 anos eu uso paletó e gravata. Isso nunca me fez mal.
Eu nunca tratei isso aqui como sendo religiosidade. Não. Há 36 anos eu uso paletó e gravata. Fiz a escadinha todinha que na Assembleia de Deus faz. Eu fui membro, batizado nas águas, fui auxiliar de escala, trabalhador. Eu tenho minha ficha anotada tudo direitinho. Tenho o maior orgulho disto. Depois fui consagrado a diácono, fui líder de adolescente, fui líder de mocidade, dirigi conjunto de mocidade, ficando lá na frente fazendo assim, que eu não sabia fazer nada, eu não sei, não tem curso de música nenhum. Tentei estudar, mas o professor, depois da 13ª lição, ele disse, vai embora para casa, meu filho, que sua praia não é essa não, você não vai aprender isso aqui nunca. Eu fui embora. Depois, ele voltou um dia, esse professor, e eu consagrei ele a pastor, e disse, você estava certo. Minha chamada não era essa mesmo. O Lindário, que já está com o Senhor, lá de Brasília, o diácono, dirigente de mocidade, dirigente de adolescente, dirigente de congregação, dirigi congregação, fui consagrado a presbítero, fui para a escola teológica, o Instituto Bíblico do IBAD, fiquei internado 2 anos lá estudando, saí de lá com a impressão que eu não sabia nada. Mas tudo era Deus me forjando. Depois fui evangelista. Depois entrei lá no Ministério Madureira, tinha um negócio chamado prova para pastor, não consagrava pastor direto não. Tinha que entrar na prova, ficar 1 ano de prova. Eu fiquei 1 ano de prova, fui consagrado a pastor, junto com o pastor Samuel, que vai estar por aqui também, hoje é pastor em São Paulo, no Brás. Sou pastor na igreja onde eu estou há 26 anos. O que eu estou querendo dizer é só que eu já tenho uma historiazinha para contar. E é com esse tempo de experiência que a vida vai dando, experiência ou sabedoria. Sabedoria não é o cara ficar sabendo tudo e nem deitando e conhecimento, não. Sabedoria é o acúmulo das experiências. Você adquire sabedoria é com experiência. É como uma criança que aprende a andar tomando tom. Mas uma hora a perna firma. E ela passa a andar. Então é com um pouco disso que eu quero conversar com os irmãos. Não sou pregador itinerante, porque sou pastor de igreja. Eu não dou conta nem de cumprir as agendas da minha igreja, onde estou pastor. Imagine se eu for atender, a gente não tem tempo para isso. Deus não me chamou para isso. Segunda coisa, eu não sei fazer o que os itinerantes sabem fazer. Eu sou só pregador. Se você pensar que vai sair mais alguma coisa fora isso aqui, pode tirar seu cavalinho da chuva. Minha conversa é só essa mesmo que mesmo, é pastor. Eu só sei conversar. Não pense que eu vou pular aqui, fazer ninguém pular de plantar bananeira aqui. Eu não sei fazer isso não. Meu negócio é conversar. É assim, eu vou levando. É um arrozinho com feijão normal. Então, mas eu queria deixar aqui, porque para mim, essa palavra que eu vou dar aqui hoje, que não é fruto de conhecimento meu, mas é acúmulo de experiência ao longo da vida, e de muitas mensagens que eu já ouvi dentro desse texto, e que eu quero compartilhar com os irmãos, e na mesma vibe, no mesmo sentimento que o nosso decano pastor colocou aqui, é que eu quero conversar com os irmãos algumas coisas que andam me preocupando muito. Muito. Eu ando muito preocupado com a qualidade do evangelho que nós estamos pregando. Estou muito preocupado. Estou sentindo que a coisa está indo para um lado que não está indo bem.
não vai acabar em coisa boa. E é por isso que esse texto me saltou à mente, de ontem para cá. A gente vê 6 personagens aqui. Primeiro, diga Naamã. Diga Naamã. 2, a empregada. Assembleia de Deus, uma igreja de rico. Os ricos não ficam na Assembleia de Deus. Porque o nosso extrato social, sociologicamente falando, é de gente simples, pobre, lavadeira, empregada doméstica, pedreiro, servente pedreiro, auxiliar de serviço geral. Louva a Deus pelos ricos que tem, alguns ricos que tem na igreja, não é? Aqueles que não são avarentos, que são poucos. Poucos. Não sou eu que disse, não, foi Jesus. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma rocha do que um rico entrar no reino do céu. Não sou eu que estou falando, não, é Jesus que falou. Mas tem rico convertido. Acredito. Mas são poucos. Nós já fomos uma igreja extremamente respeitada e ainda somos respeitada. Eu fui lá no Supremo Tribunal Federal um dia desse, assisti uma sessão, já fazia uns 2 anos atrás, não foi um dia desse não. Cheguei lá, no intervalo de uma sessão para outra, os 11 ministros, um grupo foi lá tomar o seu café, mas ficou uns 3 ou 4 ministros ali, dentre eles um ministro muito importante, uma estrela do poder do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país, e eu cheguei perto dele e disse, Vossa Excelência permitiria que eu tirasse uma foto? Eu sou advogado lá no Rio de Janeiro. O senhor me permitiria tirar uma foto com Vossa Excelência? Sim, não tem problema não. Mas primeiro ele olhou assim e disse, quem o senhor é? Quem é o senhor? Disse, meu nome é Abner Ferreira, eu sou advogado. Está aqui a minha OAB. Disse, muito bem e tal. Falou, e eu também sou pastor. Ele disse, pastor? Pastor de que igreja? Aí olhou com os 2 olhão assim em cima de mim. Tchum! Eu disse, eu sou pastor da Assembleia de Deus. Ele disse, não, pode vir. Assembleia de Deus é igreja séria. Assembleia de Deus é igreja moral. A minha empregada, essa moça que trabalha lá em casa, é membro da Assembleia de Deus. Muito bem. Sim, senhor. Da Assembleia. A minha mãe também tem lá uma pessoa que é empregada dela há muitos anos, que cuida dela, está idosa, e ela é da Assembleia de Deus, lá do interior do Rio de Janeiro. É mesmo? Falei, eu estou em casa. Então, posso tirar? Eu falei, bom, já podia. Eu falei, tirei foto de um jeito, tirei foto do outro. Uma beleza. A Assembleia de Deus ainda é respeitada. Mas o extrato da Assembleia de Deus é esse povo. A Assembleia de Deus é diferente de todas as outras, porque ela vai aonde o povo está. A Assembleia de Deus não se preocupa em construir mega templos nos grandes centros. Ela vai para o proletariado. É para os becos, para as comunidades, para as favelas, para os ajuntamentos, para os assentamentos. É lá. Igreja boa da Assembleia de Deus é igreja que tem 50, 60, 70 crentes. Essa é a congregação boa. É lá que são forjados os pregadores. Você quer aprender a pregar? Vai para uma congregação. O melhor lugar que você tem para pregar é numa congregação. Lá você pode falar o que você quiser. O povo está tão alegre que ele dá glória a Deus, dá aleluia, louva o Senhor. Você sai achando que você é um grande pregador. É verdade, minha irmã. Minha amiga. Eu me lembro quando eu fui pregar a primeira vez. Porque isso aqui, eu falo isso e vou continuar falando.
Isso aqui é exercício de retórica. Isso aqui é exercício de retórica. Você pode não começar falando bem hoje, mas você vai tentando, uma hora você fica bom. Isso aqui não quer dizer que você é muita coisa, não. Não se iluda com esse negocinho chamado aparelho de microfone, não, e achando que você é um grande pregador, não. Não se ilude com isso, não. Porque você é homem de Deus ou não, é depois que as luzes se apagam. Desliga o microfone e você vai para a sua casa. Aí é que você vai ser chamado de homem de Deus ou não. Não é nas piruetas no espetáculo que você faz aqui, não. Que isso aqui, se o Silvio Santos vier aqui, faz melhor que você. Se ele se converteu ao evangelho, daqui a pouco ele está perguntando para todo mundo aí, quem quer R$1 milhão? Quem quer R$1? Os clientes vão estar tudo pulando por aí. Eu quero. Não se iluda com isso. Um dia desse uma pessoa veio me procurar, depois que eu tinha ministrado um estudo, e terminei o estudo, e aí ela chegou perto de mim e disse, parabéns, pastor, que dom especial que o senhor tem, me deu uma raiva. Falei, gente, eu fiquei 5 horas preparando esse estudo, 5 horas ralando, preparando, estudando, que eu estou gestando esse estudo aqui tem uns 2 meses, que esse negócio está na minha cabeça, eu estou escrevendo, tá? Agora tem 5 horas que eu juntei as ideias aqui, com a pessoa, depois que eu expus aqui, falei, me esforcei, preparei, começo, meio, fim, ilustração, ela vinha dizer para mim, que todo o meu esforço resumir isso a um dom. Me deu uma raiva. Primeira vez que eu fui pregar em congregação, eu fui pregar sobre os 3 jovens na fornalha de fogo ardente. E aí na minha empolgação eu coloquei Sadraque, Mesaque e Abednego e fui botando. Coloquei Abraão, Noé, Adão, botei a irmã Eva também, botei o Abel e fui botando, né? A irmã Sara, coloquei Isaac, coloquei Jacó, coloquei José, coloquei Moisés, e fui colocando todo mundo para dentro dessa fornalha, foi botando, quando acabou, aí botei os profetas, os juízes, foi citando, e botei dentro, depois que terminou, eu fui botando os apóstolos também, aí terminou os apóstolos, aí eu botei uns crentes também, aí depois terminou os crentes, eu botei uns crentes que eu conhecia também, e aí terminou a mensagem, acabou o tempo da mensagem, e o povo dando glória a Deus, ai, que maravilha, isso aqui é coisa de Deus, ai, fala mesmo, Deus, aquela coisa tremenda. Terminou, o dirigente da congregação sábio, disse, pastor, meu filho, mas que mensagem profunda. Eu achei que estava demais. Achei que eu era o cara. Mas que mensagem que você pregou hoje, profunda demais. O senhor tem que voltar domingo que vem aqui de qualquer jeito. Eu disse, não posso. Eu tenho agenda. Não tinha nada, não tenho agenda nenhuma, estou conversando. Começando, todo garboso, inchado. Ele disse, não, mas o senhor vai ter que voltar. Disse, não tem como não. O senhor tem que voltar. Ele disse, por quê? Porque domingo que vem, meu filho, você tem que tirar todo mundo que você deixou dentro da fornalha. Esse povo não vai poder ficar a noite toda, uma semana inteira. Volta para você tirar esse povo tudo. Hoje, quando eu tenho que falar desse texto, eu sou tão impressionado com isso, pastor, que eu passo longe dele. Outra vez eu fui pregar sobre a obra do justo e a obra do ímpio. Bem-aventurado o varão, se não engano, segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escravos da sua não tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeira de água, qual dá seu fruto na estação própria, tudo, o cujo das folhas não cai, tudo quando se fizer prosperará, e aí vou indo, e tal. Aí terminou
da pregação, eu fui tão mal, que no final, pastor, os ímpios estavam fazendo as obras do justo, o justo fazendo as obras dos ímpios, os ímpios ficando na congregação do justo, o justo sendo jogado para fora, mas eu fiz uma miscelânea. Mas como era numa congregaçãozinha simples, o povo não percebeu. E o povo só foi dando glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e falava em língua estranha, e eu saí dali inchado e garboso. Isso aqui é instrumento de treinamento, retórica. Você vai treinando até você ficar bom. Não quer dizer muita coisa. Diga, Naamã, a empregada, o rei da Síria, o rei de Israel, Eliseu e Geazi. 6 personagens. Eu não vou repetir a história, porque nós já lemos ela completa. Eu só quero destacar algumas coisinhas só. Só umas coisas que eu quero destacar. Primeiro, Naamã, leproso, gente boa, super conceituado, toma conhecimento através dessa empregadinha, lá da Assembleia de Deus. E resolve a ir à procura de cura em Israel. Como ele era muito conceituado, recebeu carta do rei da Síria, que mandou carta para o rei de Israel. O protocolo diz isso mesmo. Rei fala com o rei. Ele fez certo. É que o rei de Israel não era lá essas coisas todas. Porque o rei de Israel tinha que ler isso, o assunto não é comigo. Espera aí, vou te enviar para a pessoa correta. Tem profeta em Israel. Fica tranquilo. Não, o rei ficou desesperado. Rasgou as suas vestes e disse, é armação. Vieram para destruir minha vida. Armaram. É guerra, vem luta aí. Ele ficou tão desesperado que a notícia começou a correr e chegou lá na casa do profeta. E o profeta disse, manda esse rei parar de ficar aflito e angustiado, porque tem profeta aqui em Israel. Esse assunto não é para ele resolver, esse assunto é para mim. Ele pode resolver muita coisa lá, mas esse assunto é comigo. Manda o rapaz vir para cá. Chamar, o rapaz veio. Lá vem a comitiva inteira. Parou na casa do rei de Israel. E, melhor, do profeta de Deus, Eliseu. E o que é que Eliseu falou? Nem saiu de casa. Orando estava, orando ficou. Lendo a Bíblia estava, lendo a Bíblia ficou. Disse, eu já sei qual é o assunto. Fala para ele que o segredo da vitória dele está lá no Rio Jordão. Ele não precisa receber nada. Vai lá, mergulha 7 vezes lá. Quando completar a 7ª vez, ele pode voltar para casa, que a pele dele está limpa. Naamã ficou muito indignado. Disse, não é possível. Esse homem está querendo fazer a gente passar por uma humilhação. Primeiro eu vou lá na casa vou lá no protocolo do rei. O rei tira o corpo fora e manda ele para cá. Agora quando chega aqui, esse camarada tira o corpo fora e me manda jogar na água do Rio Jordão. Ele quer me humilhar. Eles querem humilhar Israel, a Síria mesmo. O negócio deles é humilhar. Aí o rei, o Naamã, quer voltar para casa indignado. Quando ele vai voltando para casa indignado, a Bíblia diz, e se indignou, foi com raiva, dizendo, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, quando eu chegar lá na Síria, eu vou preparar o meu exército, mas vou pegar o que tem de melhor lá, mas vou arrasar com esse Israel. Eles estão me humilhando, fazendo eu pagar esse mico, mas eu vou voltar para ver. Eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou arrasar com esses caras. No que ele está voltando, um outro criado
Diz para ele, comandante, autoridade, o que ele pediu é mais simples do que essa lepra que você está carregando no corpo. Você vai voltar leproso. Se você voltar leproso, daqui a pouco você vai morrer. Você está com os dias contados. Não é melhor a gente sair aqui e passar ali no Rio Jordão, tomar um banho ali? Ele não mandou mergulhar? Mergulha. Se mergulhar, vai que o senhor fica curado. O comandante olhou assim e disse, até que a proposta não é ruim, não. Vergonha por vergonha. O máximo que eu vou voltar é leproso, fedendo cocô. Vou lá. Mergulhou 7 vezes, ficou curado. Ele ficou tão emocionado que voltou com o efetivo todo, policial, o aparato policial, para a casa do profeta. Chegou lá na casa do profeta, ele foi procurar o profeta. Diz, homem de Deus, eu estou curado, minha pele está limpa, e eu queria lhe dar um presente. Eu queria de alguma maneira retribuir o Senhor. Quero pagar pelos seus serviços prestados. Quero lhe dar algum honorário. Ele disse a seguinte expressão, quero lhe dar uma bênção. Lembra que eu falei para vocês, repitam aí, bênção. Quero lhe dar uma bênção. Espera aí. Primeira coisa, o Naamã pensava que o dinheiro dele podia comprar tudo. Atenção! Dinheiro compra muita coisa, mas não compra a dignidade de um homem de Deus. É isso que as autoridades precisam entender. A igreja não está à venda. O nosso ministério não está à venda. A nossa chamada não está à venda. Os dons espirituais não estão à venda. O fruto do Espírito não está à venda. Os dons ministeriais não estão à venda. Aqui não se vende milagre, nem prodígio, nem maravilha. Homem de Deus não aceita dinheiro sujo. É uma vergonha, pastor Cisino Bernardino, em alguns lugares que nós vamos aí, políticos falam na nossa cara, aquele pastor daquele lugar lá, eu compro ele no cobre, é no cimento, é na brita, é no tijolo. Quando chega a época, eu já sei como é que eu faço para dar um agradinho para ele. Essa época de eleitoral é uma das piores épocas para a igreja. O que tem de gente se prostituindo espiritualmente por aí é uma coisa de louco. É uma vergonha. Para aí, não vamos confundir as coisas. Eliseu não era arrogante, Eliseu não era prepotente e nem era soberbo. E Eliseu aceitava oferta. Não confunda as coisas. Lembra quando aquela mulher rica, olha aí, estou falando que Jesus salva de vez em quando, salva um rico. Tinha uma rica, era uma mulher rica. Ela disse, eu estou vendo que passa por aqui, toda vez passa aqui na frente da nossa casa, passa um homem de Deus aqui. Procurou o marido dela e disse, ô meu marido, meu esposo, vamos preparar um quarto aqui no terraço para ele?
Vamos preparar um quarto? E aí a gente coloca lá uma cama, coloca uma mesa, coloca uma cadeira, coloca um candeeiro, para que esse homem passe por aqui e ele possa repousar aqui, repor as suas energias. E o que é que Eliseu fez? Eliseu aceitou. Disse, não, tá bom, aceito. Eliseu ficou tão feliz e tão alegre com essa atitude, que ele chegou a ponto de dizer, depois que ele estava um dia lá, assim, quem sabe, descansando, repôs as suas energias, terminou aquele estresse diário, ele perguntou para o Geazi, Geazi, o que eu posso fazer para abençoar essa moça, essa senhora aqui? O que eu posso fazer? Já é rica, já tem tudo que pode imaginar, o que eu posso fazer? Diz, ela não tem um filho. Diz, pronto, está resolvido. Esse assunto que dinheiro não compra, não resolve. Filho, só Deus mesmo. Pronto, vou orar. E chamou a mulher e disse, olha, estou sabendo que você não tem um filho, estou sabendo da sua situação, você é estéril, você às vezes passa por algumas situações, humilhações, e o mais importante é que um dia você vai fechar os olhos, você tem que deixar uma herança, e você não vai ter para quem deixar, mas eu deixo te dizer uma coisa, Deus manda dizer a você que daqui um ano, vai nascer uma criança de você. E nasceu. Morreu depois e ressuscitou. E depois morreu de novo. Ponto. Teve uma hora que um grupo de pessoas vieram trazer pães, que eram pães santificados para uso do serviço do Senhor. Mas Eliseu tinha um grupo de pessoas que estavam com ele, e ele aceitou os pães. Disse, não, pode trazer para cá, eu recebo. Não era isso. Um dia desse uma pessoa veio me procurar, e ela disse assim para mim, pastor, eu queria abençoar a sua vida. Eu tinha mania, pastor, reverendo Cirilo, eu tinha mania de não aceitar isso. Não quero não, Deus abençoe e tal. Assim, uma falsa humildade, um negócio assim, um trem, para dizer que eu era mais espiritual. Não precisa não, tal, confundindo as coisas e tal. Aí um dia, um veterano pastor disse, rapaz, você está impedindo a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Se ela está querendo plantar em você, porque você é um terreno bom, rapaz. Você é terreno bom. Ou você tem medo de alguém plantar em você e não dar nada. Então você está dizendo que seu terreno não presta. Disse, não é isso não. Disse, então é isso, rapaz. Diga assim, Deus, diga bem alto, Deus só investe em investidores. Deus só semeia em semeadores. É isso. Aí a partir daquele dia eu falei, peraí, então eu estou errado. Alguém vem me procurar, me abençoar e diz, opa, estou recebendo, pode receber, Deus abençoe, estou recebendo, estou sabendo que eu sou terreno bom, se plantar aqui, pode ter certeza que você vai colher. E eu toda hora estou plantando em ministério, em pessoas aí, às vezes pessoas simples, outras pessoas melhores, sempre estou plantando. Por quê? Não é porque eu sou bonzinho não, é porque eu não sou burro, eu sou inteligente, eu não sou burro. Eu sou inteligente. Eu gosto de dinheiro. Dinheiro faz bem. Não, dinheiro não tem problema com dinheiro, não. Eu sou amigo de dinheiro. Não tem dificuldade com dinheiro. Não sou obrigado com ele. Trato bem ele. Trato com respeito o dinheiro. O dinheiro tem que ser tratado com respeito. Eu trato ele com respeito, com cuidado. Sou amigo dele. Só tem uma coisa. O dinheiro para mim, ele não é senhor da minha vida. Ele é servo. Dinheiro para mim é uma ferramenta que me leva em algum lugar. Ele fica como escravo e eu como senhor dele. Então, Eliseu não tinha nenhum problema com isto. O problema era uma coisa só. É que o Naamã pensava que o dinheiro dele podia comprar a cura, podia comprar a dignidade. Ele queria voltar lá para Síria e dizer assim, eu não devo nada, fui lá e paguei e recebi, estou curado aqui porque eu paguei. Quando
Quando Eliseu percebeu e disse: não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Por favor, recebe a bênção. Ele disse: não quero. Mas é bênção. Não quero. Mas eu quero abençoar o senhor. Eu me recuso. Às vezes, não é bênção, é laço. Às vezes, não é bênção, é maldição. E você, como obreiro do Senhor, precisa estar antenado. Uma coisa é alguém investir no seu ministério porque ele tem como homem de Deus. Outra coisa é quando as pessoas vêm para te negociar, prender a tua consciência, prender o teu ministério, prender a tua unção, amarrar o teu rabo, fechar a tua boca e não deixar que você seja profeta de Deus e nem ministro de Deus. Está cheio de gente por aí querendo comprar consciência de líderes e de obreiros. Você não pode aceitar isso, porque isso vai virar maldição para a sua vida. Diga para alguém que está do seu lado: cuidado, irmão. Diga assim: cuidado, irmão, com as ofertas que você recebe. Às vezes não é bênção, às vezes é laço. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Geazi tinha tudo para dar certo. Geazi tinha tudo para dar certo. Eliseu queria preparar sucessão. Eliseu sabia que ele não era eterno, que ia chegar um momento em que ele tinha que passar o cajado, e a obra não podia parar. Então ele viu em Eliseu, em Geazi. Ah, você diz assim: ah, mas o Eliseu errou. Então Jesus errou. Jesus escolheu 12. Dos 12, um traiu ele, passou ele no cobre. O outro negou ele, disse: nunca vi esse homem. E os outros 10, na hora da crucificação, todo mundo vazou, cada um para um lado. Só ficou João, o apóstolo amado, ainda ficou desconfiado porque estava perto da mãe. Então, se você disser que Eliseu errou quando colocou Geazi, você está dizendo que Jesus errou quando colocou Judas. E o diabo que estava em Judas, não é esse diabo que estrubucha dentro de igreja, nem passava não. Era um diabo manso. Diabo que ficava com Jesus dia e noite. Esses são os perigosos, pastor Cizinho. Esses são os perigosos. É gente que está do nosso lado, caminhando com a gente, no mesmo barco, dorme na mesma casa, fica no mesmo lugar. E a gente ora e o diabo está ali, o Satanás está ali. A gente só descobre quando eles já passaram, a gente não cobre. Pastor Samuel Xande, pregando uma mensagem lá em Madureira, ele disse uma coisa: Jesus tinha 12 discípulos, um o traiu. Qual é o percentual? 10%? 8%? Você tem quantos crentes lá na sua igreja? Mil? 2.000? 3.000? Fica tranquilo. Tem um Judas lá. Fica tranquilo. Tem um Judas lá.
Às vezes tem 2, tem 4, tem 5, tem 10. Não se assuste. Só tem um detalhe. Na hora da comunhão, do partir do pão e da ceia do Senhor, o Judas não aguenta participar. Judas não gosta de ceia. Judas não gosta de culto de doutrina. Judas não gosta de culto de oração. Judas não gosta de ir para o monte orar. Judas não gosta de consagração. O Judas gosta só de dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. Na hora da comunhão, de participar da ceia, o Satanás entrou no Judas e ele vazou. É na hora da ceia que a gente sabe quem é quem, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está entendendo o mistério de Deus, levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. É na hora da comunhão, é na hora do partir do pão. Geazi tinha tudo para ser um grande obreiro. Ele teve a maravilhosa oportunidade de estar intimamente ligado a um homem tão abençoado como Eliseu. Quanta coisa ele poderia ter aprendido de Eliseu. Ele teria a grande oportunidade para realizar grandes coisas para Deus, de deixar o seu nome marcado na história. Mas Geazi perdeu a oportunidade. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Geazi, não se escandalize com o que eu vou dizer agora. A minha palavra, a partir desse momento, é muito mais um alerta do que propriamente uma pregação. Cuidado com o Geazi que tem dentro de você. As definições de vírus foram atualizadas. Cuidado com o Geazi que tem dentro de você. Eu todos os dias, pastor Cisino, me vigio. Porque eu quero ser como Eliseu, mas o diabo quer que eu seja como Geazi. Eu luto dia e noite contra isto. 24 horas por dia. A minha guerra é constante. E se você quer ser alguém usado por Deus, haverá sempre um referencial, que é Eliseu. E haverá sempre um demônio, que chama-se Geazi. Ele vai lutar contra você dia e noite. Não importa qual a posição que você esteja. Você pode ser o mais simples obreiro, ou você pode ser o mais graduado presidente de convenção. Esse Geazi e esse Eliseu está lutando com você dia e noite. Você tem que escolher todos os dias, se você quer ser como Eliseu, ou se você quer ser como Geazi. Essa é a luta. Esse é o desafio. A gente precisa olhar para a alma de Geazi como alguém que está olhando para o seu próprio espelho. Porque muitas vezes os problemas que existiam na alma de Geazi são os mesmos da nossa alma. Ouça o que eu vou dizer agora. Abra o seu coração e o seu entendimento. O último versículo desse capítulo, capítulo 5, diz que Geazi caiu leproso, ele e toda a sua família. Mas a lepra que atingiu o físico de Geazi já estava na alma de Geazi há muito
físico nada mais foi do que uma extensão da lepra que estava na alma dele. O problema de Geazi é que a sua alma já estava leprosa. Essa lepra não é aparente. Ela está lá dentro, te comendo por dentro. E você não está percebendo. Você está perdendo a sensibilidade espiritual. Você está perdendo a vontade de orar. Você está perdendo a vontade de pregar. Você está perdendo a vontade de jejuar. Você já não lê mais a Bíblia. Você se distrai com tantas coisas, mas você não tem mais tempo para Deus. Você está ocupado com tantas coisas na sua vida, que a última coisa que você pensa é em buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está por perto. A lepra já está por dentro te comendo. Deixa eu citar algumas coisas aqui. Por que que Geazi fracassou? Essa palavra não é minha. É de um homem de Deus que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu estou só repetindo a partir de agora algumas coisas. Outras o Espírito Santo me deu. E eu tenho que ter honestidade intelectual para falar isso aqui. Abra sua Bíblia, 5, versículo 20. De 2 Reis. E agora eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, que eu vou citar alguns versículos aí, um atrás do outro. Os que já encontraram, digam amém. Diga bem alto, amém. O que você não encontrou, vou te dar mais um tempinho, mais 10 ou 15 segundos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus. Diga, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse. Diga, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Essa expressão disse aqui, quer dizer, falou consigo mesmo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Geazi viu aquele e disse: eu não quero não, pode levar teu presente embora. Ele levantou, quando ele viu o exército indo embora, do comandante da Síria, ele disse: gente, está errado, esse homem está doido, que sufoco, nós estamos num sufoco tremendo aqui, não tem nada em casa, a oferta bateu na porta de casa, que é isso? Eu não aceito isso não, esse homem está errado, eu não me conformo com isso. E atenção, Geazi perdeu a bênção porque ele não soube controlar uma coisa chamada compulsão. Diga comigo, compulsão. O que quer dizer isso? Imposição interna irresistível. Ele disse: não pode, está errado. Eu vi o dinheiro na minha mão, eu vou atrás, eu vou correr atrás disso. Eliseu não vai saber de nada, ninguém vai ficar sabendo de nada, só eu. Vou correr atrás dele e tomar alguma coisa. A Bíblia diz: vou atrás do homem chamado Naamã,
para ver se eu tiro dele alguma coisa. Esse camarada não pode voltar mais para a Síria com o que ele trouxe. Alguma coisa eu vou arrancar dele. Eu lamento profundamente, pastor Cisino, porque nós estamos vivendo dias hoje em nossos templos evangélicos, que tem um grupo de pessoas que não estão se preocupando com outra coisa, que não seja vidrado, pensando, com uma compulsão extraordinária. Eu não vou sair daqui enquanto eu não levar alguma coisa. Tem pregadores e pastores que estão vendo auditórios como a possibilidade de arrancar alguma coisa. Ele entrega a mensagem, ele prepara o estilo, ele mexe com o povo, ele trabalha o intelecto, ele manipula as pessoas, sempre pensando nisso. Eu tenho que arrancar algum troco aqui hoje. Eu não vou sair sem levar um troco. Eu tenho que arrancar alguma coisa aqui. Eu tenho que plantar bananeira, fazer revelamento, fazer revelação, ter visagem. Alguma coisa eu vou tirar daqui hoje. Eu vou arrancar alguma coisa. Eu não estou preocupado em arrancar aqui cura divina, batismo com o Espírito Santo, nada disso. Eu quero ver se no final eu saio com o bolso cheio de dinheiro, se eu vou vender meus DVD, se eu vou vender meus CD, se eu vou vender isso, se eu vou vender aquilo, se eu vou vender promessa, se eu vou vender profetada, se eu vou vender visagem. Eu tenho que arrancar alguma coisa, eu tenho que tirar algum dinheiro aqui, alguma coisa. Tem gente que vem para os púlpitos das igrejas hoje e eles não vêm para abençoar o povo, eles vêm para arrancar o que as pessoas têm. E nós estamos criando uma geração de sanguessuga nos meios evangélicos. Os cultos hoje é sempre isso. Vem para cá, porque aqui tem milagre, tem aquilo, tem ar-condicionado, tem aquilo outro. Vem para cá, e o crente vem para cá, porque aqui tem cura divina. Eu cheguei a tal ponto de ir numa igreja. Esse eu não ouvi falar, eu fui. Sentei lá como uma pessoa qualquer. E fiquei assistindo. Começou o culto. O cara arrancou num culto, pastor, 5 ofertas. 5. Tinha 30 pessoas lá. Na primeira eu dei. Fui na fé. Na segunda eu dei também. Aí na terceira ele disse, acabou. Não tem mais nada. Aí, quando ele viu que não tinha mais nada, agora pega o envelope. Aí depois pegou o envelope e disse, agora é o envelope que se entregou da semana passada. Pode trazer o envelope. Agora você vai, alguém me deu aqui, me mandou entregar um presente para você. Mas esse presente aqui, você vai receber e vai ter que deixar tanto. Aí então todo mundo pegar. Naquelas 30 pessoas que tinha ali, eu acho que o cara, para não arrumar nada, arrumou uns 2.500, 3.000 reais no baixo. Aí disse, agora vamos para os testemunhos. Aí botou uma câmera de televisão assim. Vamos para os testemunhos. Aí quem é que tem bênção para contar? Ninguém tinha bênção para contar. Não, mas você precisa de milagre. Preciso de milagre, eu estou aqui para de milagre. As pessoas estavam ali e tal. Aí o camarada disse assim, já que você não tem bênção para contar, pela fé, você já começa a contar a tua bênção do jeito que já que você quer que aconteça. Porque no mundo espiritual, isso vai gerar um efeito. Aí fez uma fila assim de umas 15 pessoas. E o cara filmou. E eu fiquei acompanhando. E o desgraçado botou na televisão. Vergonha! Compulsão! Qual é a sua compulsão? O que te atrai? O que te chama? O que te impulsiona? O que te motiva? Qual é o gigante que você tem que matar aí dentro? Qual é o lobo que está querendo te consumir? O problema de Geazi é porque ele tinha compulsão por dinheiro. Mas existem outros tipos de compulsões.
Eu conheço pessoa que tem compulsão por cargo, por posição. Eu conheço gente que se mata por causa de posição, em nome de Jesus. Eu já tive pessoa que chegou assim: olha, não atravessa no meu caminho não. Não atravessa não, senão eu atropelo você. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Só que para bancar a banca de um valente, tem que ser mais valente do que um valente. Você é maluco, eu sou maluco e meio, meu irmão. Estou dentro. É truco? Truco. 6, meia dúzia, 12, vamos embora. Tem gente que tem compulsão por fama. Gente que para ser famoso paga qualquer dinheiro, compra qualquer espaço, vira qualquer banca, aceita qualquer negócio, nem que se for para desgraçar com a vida e a dignidade de uma pessoa, ele não está nem aí. O negócio dele é aparecer na mídia, é fazer e pousar de salvador da pátria. A Bíblia diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ótimo! Nós temos que ser luz, temos que brilhar, tem que estar em posição de destaque. Louvado seja Deus! Todo mundo gosta de ser honrado, eu também gosto. Isso é importante, faz bem para a nossa autoestima, isso é tudo importante. A gente precisa de reconhecimento, isso é importante. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer aqueles que presidem sobre nós, porque Ele é digno de duplicada honra. Está tudo na Bíblia, está tudo certo. Mas isso não pode te impulsionar a tal ponto de você achar que isso aqui é um jogo, que isso aqui é um exército, que isso aqui é uma jogatina, que isso aqui é um bingo, que isso aqui é um rol, que isso aqui é um negócio em que você pode ler, pode estudar a arte da guerra e pensar que pode aplicar isso aqui. Você pode estudar o princípio segundo Maquiavel, que diz que o povo quer pão e circo, e você vem para cá com essas técnicas e fica usando esse tipo de artifício entre os colegas, entre os irmãos, entre a sua igreja, aonde você prega. Tenha cuidado com isso. Isso é compulsão, isso é coisa do diabo, isso vai te fazer um homem leproso. Cuidado com isto. Gente, política é muito bom. Eu gosto de fazer política. Pastor Cisino é um homem que sempre recebe as autoridades aqui. Os políticos na igreja devem ter o nosso respeito e a nossa consideração, mas a nossa solução não está na política, não. Nunca esteve. A nossa solução está em olhar para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A gente tem que fazer a guerra, ir para o embate, ir para os confrontos, apoiar os nossos deputados, fazer a nossa peleja. Nós não estamos numa guerra, numa competição assim, num jogo. Hoje ganhou ele, agora ganhou nós. Não, nós estamos aqui para marcar posição. Nós somos voz profética na terra. Estamos aqui para nos indignar. Nós somos a contracultura do mundo. O mundo vai para um lado e a igreja vai para o outro. Nós somos aqui o grande diferencial. Estamos aqui para estabelecer o contraditório. Mas preste atenção, a gente não pode se encantar em pensar, em imaginar que as nossas soluções estão no mundo político. Não estão. As nossas soluções estão em nós cumprirmos a palavra de Deus dia após dia, não negociar o evangelho e não aceitar o jogo do diabo. Aqui está a nossa salvação. Nós somos esta casa que o vento sopra, a chuva cai, os rios correm. Tem hora que a luta vem de todo lado, tem hora que é chuva, tem hora que é vento, tem hora que é água.
E tem hora, pastor Cisino, que é tudo ao mesmo tempo. É luta em cima, é luta do lado, é luta por baixo. Só tem um detalhe: quem tem a sua casa edificada sobre a rocha, e Cristo é a rocha, a palavra é a rocha, o vento vai soprar, a água vai bater, o rio vai correr, mas não vai derrubar esta casa, porque ela está edificada sobre Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não sou pregador de derrota, eu sou pregador de vitória, e a vitória da igreja está garantida e não depende de A, de B, de C e de D. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem está entendendo o mistério de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Não vamos nos iludir. Não se iluda. Agora eu quero falar de uma outra compulsão. Vai bater em muita gente. Vai pegar para todo lado aqui agora. A lambada vai doer. Mas daqui a pouco eu termino a minha participação aqui, vou embora para casa com a minha consciência tranquila. Como o senhor vai com a sua consciência tranquila? Eu tenho uma igreja para tomar conta. O senhor tem uma igreja para tomar conta e um ministério. Eu não preciso de púlpito para pregar. Eu tenho mais de 3.000 para escolher. Eu tenho uma vontade enorme de ver vocês que são obreiros dar certo. Porque eu sinto que a gente está perdendo a peleja. E eu não quero passar como uma geração que não conheceu a Deus. Luiz Esquiró, Celso Lopes dos Santos, Sóstin Mariano, Rex Rambar, Jimmy Swaggart, Billy Graham. Gente que na sua geração fez história. Há muita gente que está com compulsão por uma coisa chamada pornografia. Nos Estados Unidos, 68% dos divórcios foram motivadas por traições oriundas da internet. Já existe aproximadamente mais de 1 bilhão de sites pornográficos. Isso é estatística, de acordo com a Christianet. 50% dos homens cristãos e 20% de todas as mulheres cristãs, segundo estatística, estão viciados em pornografia. Tem que mexer nessa ferida enquanto é tempo. A gente não pode ignorar isto. De acordo com o site pastors.com, 54% dos pastores que foram entrevistados tinham visto pornografia no último ano, e 30% afirmaram dizer
eu estive visitando um site de pornografia nos últimos 30 dias. Segundo o livro escrito por Patrick Mins, As Guerras Secretas dos Homens, numa pesquisa confidencial entre pastores evangélicos e líderes leigos de várias igrejas, 64% desses homens confirmaram que eles têm problema com vício sexual, inclusive pornografia e outras atividades sexuais secretas. 64%! Gente que fica em site pornográfico o dia inteiro e depois vem para a igreja pregar uma mensagem repetida, requentada, que todo mundo já sabe o que ele vai pregar antes dele começar a falar. Atenção! Se você não tem nada com isso, isso aqui é bálsamo para a tua vida. Mas se está pegando, é porque Deus está me usando para te levantar, enquanto essa lepra ainda tem cura. E ela não explodir para fora. Quer ver outra compulsão? Compulsão por internet. Tem gente que não consegue ficar um dia da sua vida sem navegar na internet 4, 5 ou 6 horas. É escravo. Você é a mesma coisa que um cachaceiro que bebe cachaça aí na rua. Você virou escravo da internet. Você não tem tempo mais para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para orar. Você fica o tempo todo agarrado nessa desgraça de internet. Internet dia e noite. Até mesmo em cima do púlpito você está vendo internet. Nós estamos pregando e você está navegando aí. Que diabo é isso que está tomando conta da sua vida e dominou o teu espírito? Mas pastor, internet é uma coisa lícita, eu sei. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Ouça isto! Se você não tem força para resistir às coisas lícitas, você jamais terá força para resistir às coisas ilícitas. Vou repetir. Se você não tem força para resistir às coisas lícitas, você não vai ter força para resistir às coisas ilícitas. John Stott, Joseph McDowell, escrevendo um livro último agora, ele escreveu uma frase lá no meio do livro que me impactou. Ele disse: as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Flick, Tumblr, LinkedIn, Orkut,
Orkut já morreu. Já sepultaram. Diz ele, as redes sociais serão a maior testemunha contra os cristãos no dia do juízo de Deus. Porque elas vão provarem que você tinha tempo para ler a Bíblia, para orar, para testemunhar, para evangelizar, para buscar ao Senhor e para jejuar. E você está gastando o seu tempo todinho nessa desgraça. Não está sobrando tempo de você ler a Bíblia, não está sobrando tempo de você orar, não está sobrando tempo para você jejuar, para você conversar com a sua esposa, para você ir para o culto de doutrina, para você vir para o culto da ceia, para você compartilhar das experiências espirituais, falar em línguas estranhas, sentir a presença de Deus, ouvir um bom hino evangélico e deixar a lágrima velha rolar. Naquele dia, as redes sociais serão a nossa testemunha contra. Cuidado com isso. Eu tenho rede social, quem me segue aqui sabe que eu trabalho muito com isso. Uso muito como instrumento de evangelização. Mas aquela desgraça não me domina, não. Aquela miséria não me domina, não. Eu tenho uma equipe de pessoas que cuidam disso para mim, no meu ministério. O Alan é um grande profissional da área de tecnologia da informação. É um grande empresário. Eu contratei a sua empresa, ele tem alguma coisa que cuida lá. Eu gerencio, mas ele cuida disso para mim. Ele é uma delas, eu tenho mais duas. Elas não me dominam. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. E ora comigo. Deus, me ressuscita. Eu quero ser uma geração que vai desejar apenas a tua glória. Eu quero cumprir fielmente esse desejo. Eu não quero me distrair com nada que não seja buscar a tua glória, buscar a tua face. Me deixa ser usado pelo Senhor. Me deixa sentir a tua presença. Me dá a alegria da salvação. Me leva de volta para o altar da oração. Faz eu sentir fome da tua palavra. A minha alma anseia por ti. Eu preciso de ti. Eu não quero trocar a tua presença por nenhuma coisa desta vida. Oh Deus, perdoa e me dá uma nova chance. Amigos, irmãos e irmãs, não troque Deus pelas coisas de Deus. Eu vou repetir, não troque Deus por nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto deixa que eu tomo conta. Eu sei cuidar de você. Eu já cuidei dos pardais hoje. Eu já cuidei das aves dos céus. Eu já cuidei da fauna e da flora hoje. Eu cuido de você. Porque eu preciso somente da tua comunhão. É do desejo enorme de ser usado.
Diga para alguém que está do seu lado, com todo respeito. Diga assim: não existe coisa maior. Não existe recompensa maior para o teu ministério do que a presença de Deus na sua vida. Eu tinha mais 5 coisas para falar, mas eu vou caminhar para o final. Versículo 22 diz assim: amado profeta de Deus, entra devagarzinho, vai com cuidado, vai com jeito, não vai entrando de qualquer maneira não, porque o território que você está pisando é terra santa, e Deus sabe como cuida dos seus. É por isso que de vez em quando o Espírito Santo pega um cara pelos cabelos assim e diz: teu lugar não é aqui, desgraçado, sai daqui. E sem você fazer nada, o Espírito Santo vai e joga o cara para o lado de fora: vai embora. Não brinque com o homem de Deus. Ele pode falar: nós vai, nós fui, nós fomos, nós vai. Ele pode não saber falar o português direito, ele pode não ter o conhecimento teológico que você tem, ele não pode ter a fluidez de vernáculo como você tem, mas ele tem um homem de Deus, ele tem uma história. Ele não caiu de paraquedas, não veio numa enxurrada, ele foi colocado ali por Deus. Aquele está ali porque é resultado do trabalho dele, de muita luta, muito sofrimento, muito suor, muita lágrima, muito sangue derrubado, para você vir cabra sem vergonha e usar o nome do homem de Deus para fazer as tuas safadezas e pataquada. Cuidado que a lepra está chegando na tua vida, porque ela já está dentro de você. Chega de tráfico de influência no nosso meio. Chega de lobby. Chega de jogo. Chega de pressão. Isso é a coisa mais normal do mundo. Isso aqui tem uma bateria. Depois de um tempo, ela diminui. Eu quero que vocês deem a mais linda salva de palmas daquele técnico de som, para todos que estão trabalhando. Eles estão fazendo o melhor. Não, está muito fraca essa palma. Vamos dar uma palma grande, forte. Versículo 24. E chegando ele à altura, tomou nas suas mãos e depositou na casa. Senhor,
Chegou um profetinha lá, na casa de Eliseu. Você sabe que Eliseu não tem nada, ele rejeitou. Então o homem de Deus mandou vir aqui pegar um trocado com o senhor. Vai matar a fome daquele profetinho que chegou lá. E o missionário que chegou lá agora. Não tem nada. E o homem de Deus